Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional litúrgico. Na liturgia da igreja estamos celebrando a 28ª semana do tempo comum. Hoje é quinta-feira, dia 16 de outubro. O devocional nos convida a meditar sobre Ninguém pode calar a verdade. O evangelho está em Lucas, capítulo 11, versículos 47 a 54. Ouçamos a leitura do Santo Evangelho. O Senhor Jesus disse: Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, mas foram vossos pais que os mataram. Assim sois testemunhas e aprovais as ações de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós edificais os túmulos. Foi por isso que a sabedoria de Deus falou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e a alguns matarão e perseguirão. Por isso se pedirá contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, digo-vos que se pedirá contas a essa geração. Ai de vós, doutores da lei, porque levastes a chave do conhecimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que queriam entrar. Depois que o Senhor Jesus saiu dali, os escribas e os fariseus começaram a importuná-lo violentamente e a provocá-lo com muitas perguntas, armando ciladas para apanhá-lo em alguma de suas palavras. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui temos a conclusão daquele problema que Jesus enfrentou diante dos fariseus e mestres da lei. Tudo aconteceu porque o Senhor Jesus foi fazer uma refeição na casa de um fariseu e não fez as abluções necessárias para a refeição. Ali os fariseus começaram a questionar Jesus. E o Senhor Jesus então começa a proferir os ai de vós. Esses ai de vós, de origem lá no Antigo Testamento, de origem profética, são uma crítica profunda às estruturas e à história de Israel. Porque o povo de Israel, os líderes de Israel, desde a origem, estavam rejeitando a verdadeira palavra de Deus e oprimindo o povo de Deus. Quando o Senhor Jesus profere esses ai de vós, ele está mostrando uma profunda indignação diante da forma como aqueles líderes procediam. Esse ai de vós no Antigo Testamento representa, primeiro, o juízo de Deus sobre os líderes e, segundo, representa também uma tristeza por causa do desvio dos líderes. Aqui o Senhor Jesus está emitindo exatamente esse ai de vós nesse sentido. O julgamento iminente de Deus através da pessoa do Senhor Jesus diante do desvio deles e a tristeza do próprio Deus por causa do desvio. Os líderes que deveriam conduzir o povo na justiça, no amor, no serviço, são aqueles que estão tirando proveito para si e fazendo com que o povo de Deus se perca, desviando-se de seu verdadeiro objetivo, que é adorar a Deus e servir ao próximo. Aqui nós aprendemos 3 lições importantes para a vida. A primeira lição: honrar os vivos e não os mortos. Vocês percebem que esses fariseus e os mestres da lei honravam os profetas mortos, os profetas do passado que tinham sido mortos, até fazendo túmulos para eles, pintando túmulos para eles, provavelmente levando flores, mas eles não estavam acolhendo o grande profeta que estava ali, que é o Senhor Jesus. Todos os profetas do Antigo Testamento apontaram para Jesus. Se eles honram os profetas do Antigo Testamento, mas rejeitam Jesus, eles estão seguindo um padrão de rejeição que aconteceu lá no início, de rejeitar as profecias que acusavam os males dos líderes de Israel. Aqui eles rejeitam o Senhor Jesus, profeta vivo, enquanto estão honrando os profetas que já estavam mortos. Você e eu aprendemos aqui que nós devemos honrar os homens e as mulheres enviados por Deus hoje, líderes que nos conduzem aos caminhos do Senhor, que nos ajudam a ser fiéis ao Senhor, que nos ajudam a perseverar. Segunda lição: o desvio da chave. O Senhor Jesus fala no Evangelho sobre a chave do conhecimento. Essa chave representa a autoridade de ensinar e de julgar.
Deus deu aos líderes essa autoridade de ensinar a lei e de julgar as ações diante da não vivência da lei. Mas os líderes aqui, especificamente os mestres da lei, os doutores da lei, tinham desviado a finalidade desta chave. E aí Jesus os acusa de duas falhas. A primeira é: vocês têm a chave do conhecimento, mas vocês não entram. Eles mesmos não entram por causa do seu orgulho, por causa da forma como entendiam essa chave e da forma como se apropriaram dessa chave das portas do conhecimento e, portanto, do reino de Deus, é claro, porque é pelo conhecimento do Senhor que nós encontramos a salvação. Então, eles primeiramente não entram e apropriam-se da chave a ponto de não deixar também as outras pessoas entrarem. A porta que deveria estar aberta para que todos experimentem a salvação, eles trancaram, eles fecharam essa porta, distorcendo o conhecimento por causa do seu orgulho, da sua arrogância e por causa do proveito que queriam tirar diante daquela situação. Em Jesus, nós encontramos a porta sempre aberta, porque Ele mesmo é a porta. Busquemos ao Senhor Jesus, o grande profeta, que nos abre as portas por meio de seu sacrifício na cruz. Aliás, por meio de toda a sua vida entregue para nós. E a terceira lição: a rejeição de Jesus chega ao ápice. A rejeição do Senhor Jesus aqui chega ao ponto mais alto, quando eles começam a provocar Jesus e tentar achar algum ponto em que poderiam condenar o Senhor Jesus. No fundo, eles decidem pela morte de Jesus e agora querem achar um pretexto para matá-lo. Eles percebem que a vida de Jesus grita contra seus erros, a vida de Jesus grita contra sua situação. E eles precisam calar este profeta, calar esta voz contra as injustiças, contra as maldades. Aqui nós entendemos que Jesus é o grande profeta que abre-nos as portas do reino dos céus. A tentativa de calar só prova que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, que nos enche de vida de verdade e nos leva para o céu. Espero que esta meditação tenha ajudado você a rezar com o Evangelho deste dia. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a próxima.